Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Todos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua santa e preciosa palavra. Nós sabemos que a tua palavra foi escrita por divina revelação do teu Espírito a homens que o Senhor escolheu revelar. E a tua palavra hoje é revelada a nós também através do teu Espírito Santo. Oramos nessa hora, faz o que o Senhor quer fazer aqui nessa noite. Fala aos nossos corações. E eu oro para que cada coração aqui seja como terra fértil para receber a semente da tua palavra. E que essa semente venha dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E eu declaro impedido toda ação do inimigo aqui neste lugar. Todo espírito contrário de dúvida, de medo, de incredulidade está amarrado, impedido de agir. E eu declaro toda a mente cativa ao senhorio de Cristo Jesus apenas. Eu declaro a unção do Senhor, a bênção do Senhor na sua vida. Eu declaro que essa palavra venha produzir frutos para a glória de Deus Pai na sua vida. Em nome de Jesus oramos. E se você crê, diga amém. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, esse texto eu estava há poucos dias atrás orando, falando com o Senhor, meditando nesse texto. E às vezes a profundidade, a riqueza da palavra de Deus, onde você às vezes... Você pode ter o mesmo versículo, todos os pregadores do mundo pregando o mesmo versículo, e cada um vai pregar de uma maneira diferente, e Deus continua falando. Tamanha é a profundidade e a riqueza da palavra de Deus. Nesse texto que nós lemos do cego Bartimeu, a Bíblia fala que Bartimeu estava sentado à beira do caminho mendigando. E Deus começou a trazer algumas coisas à minha memória, e me falar algumas coisas que eu tenho convicção de que é algo que se aplica na nossa vida, na praticidade do nosso dia a dia, que eu creio que esse é o nosso desafio maior, colocar a palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. E há um texto na palavra de Deus também, em Apocalipse 3, versículo 17 e 18, esse texto fala, a carta que Jesus escreveu para as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Jesus fala que o homem sem Deus, ou as pessoas sem Deus, todos são como pobres, miseráveis, cegos e nus. E Jesus ainda fala: eu aconselho que vocês comprem de mim colírio para que vocês possam ver. Então, o que é que nós podemos entender? A humanidade, todos nós, de uma certa forma, quando nós não temos a Jesus Cristo, nós estamos cegos de alguma forma, cegos espiritualmente. Que a questão de você ver espiritualmente o que Jesus está falando não é apenas você ter a habilidade de enxergar com seus olhos. Você pode enxergar com seus olhos, mas você pode não estar vendo o que precisa ser visto. E é disso que nós vamos falar aqui nessa noite. Às vezes, nós não estamos enxergando aquilo que precisa ser visto. E então, Bartimeu era cego, ele era um mendigo, que estava sentado à beira do caminho. E aí eu comecei a meditar no seguinte, que a maior miséria e a maior tristeza para Bartimeu não era nem o fato dele ser cego ou ser mendigo. Por que eu falo isso? Porque às vezes, quando você tem o Senhor, você está com Deus, essas questões não são problemas. Eu conheço pessoas, homens que começaram, de Deus, que começam sem nada. O próprio bispo, o T.D. Jakes, que estava pregando nessa conferência, mais de 5, 7 mil, só pastores e líderes aqui em Orlando, um homem mundialmente conhecido, um grande ministério, ele estava
compartilhou um pouco do testemunho dele, até mostrou a foto da casa dele lá no congresso, a foto de quando ele começou, e ele mostrou uma casa bem simples, eu acho que era no estádio do Alabama, onde ele tinha 27 anos de idade, ele tirou uma fotografia na frente da casa, e ele contando de quando ele pregando e passando a maior dificuldade. Uma noite ele chegou do culto, e quando ele chegou do culto, ele sempre deixava à noite a luz da varanda da frente e a varanda do fundo acesa, e quando ele chegou ele viu que as duas luzes estavam apagadas, então ele pensou, é claro, é muita coincidência terem se queimado as duas lâmpadas, então provavelmente a nossa energia está cortada, e realmente eles estavam sem energia elétrica. E ele falou para os filhos assim: filhos, vamos brincar de quem consegue chegar na sua cama primeiro sem acender a luz? Ele fez uma brincadeira e os filhos aceitaram o desafio e todos foram para a cama. Vamos brincar de quem consegue chegar na sua cama primeiro no escuro e dormir primeiro. Ele disse que fez essa brincadeira para os filhos não perceberem que eles estavam sem energia elétrica, e eles entraram na casa deles no escuro, enquanto ele entrou na casa deles chorando porque ele não tinha condições de pagar aquela conta de energia elétrica. Hoje você para ver o bispo T.D. Jakes, Porter's House, uma igreja de 30 mil membros, mundialmente conhecido. Enfim, não é a questão de você ser pobre que é o problema. Não é a questão também, eu acho, até de você ser cego, porque eu conheci também lá no interior, próximo à minha cidade na Bahia, um irmão cristão, chama irmão Moisés. O cara é cego. Eu conheci esse cara, é impressionante. Irmão Moisés cego, e diga qual é a profissão dele, cego. O cara é marceneiro. Então o cara cego, ele é marceneiro, o cara faz cadeiras, o cara fazia, porque ele faleceu há uns 2 anos atrás, móveis, cadeiras, reforma a cadeira, tudo ele cego, ele sabia fazer. Então a gente consegue ver as coisas que nos limitam, mas com Deus nós estamos além das limitações. Então o que é que eu quero dizer com isso? Quando eu estava meditando nesse texto, eu vi que o maior problema aqui, que eu procurei colocar nas nossas vidas, era o fato de Bartimeu estar sentado à beira do caminho. Nós sabemos que quando nós estamos sentados, significa uma posição de conforto e de descanso. Você está sentado porque você está me ouvindo, você está confortavelmente me ouvindo, você está relaxado, você está em uma posição de descanso. E Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Ora, o caminho é onde a vida acontece. A vida passa pelo caminho, pessoas vão, pessoas voltam, pessoas compram, pessoas vendem, pessoas realizam sonhos, pessoas se casam, a vida está em movimento. E as coisas acontecem no caminho, e tudo que Bartimeu podia fazer era estar assentado à beira do caminho, enquanto ele via a vida passar diante dos olhos dele. E às vezes nós estamos nessa mesma condição e nós não estamos conseguindo enxergar como que está a condição da nossa vida. Porque nós temos às vezes olhos e nós estamos vendo, nós temos às vezes uma boa condição financeira, nós temos isso ou temos aquilo, mas nós não conseguimos ver que nós às vezes estamos à beira do caminho. Quando eu falo à beira do caminho é que as coisas do que Deus tem para você e para nós estão passando diante dos nossos olhos e nós não estamos conseguindo ver. Então, na minha opinião, o maior problema, o problema mais sério de Bartimeu não era nem ele ser cego e nem ele ser pobre, eu ser mendigo, mas era ele estar sentado à beira do caminho, vendo a vida passar diante dos olhos dele, ele não podia fazer nada. Ele estava numa situação ali de impotência, de incapacidade, sem direção. Para resumir a história, Bartimeu estava indo a lugar nenhum. Para resumir o que eu quero dizer, indo a lugar algum. E o que eu quero dizer é que às vezes, na nossa vida, quantas pessoas nessa vida não são cegas, não são pobres, mas não estão indo a lugar algum. Estão assentadas na beira do caminho enquanto as coisas estão passando diante dos seus olhos e você não sabe o que está acontecendo. Então Bartimeu estava sentado à beira do caminho, vendo aquelas coisas passar diante dos seus olhos. Imagina a situação dele, a situação do coração e da vida de uma pessoa nessa sentimento de incapacidade, de impotência, nesse sentimento de eu sou um imprestável, não estou servindo para nada. Imagina o sentimento que isso gera, o sentimento de inferioridade, talvez uma depressão, talvez uma tristeza profunda, talvez um tédio, talvez um desejo de até finalmente tirar a sua vida, porque não está acontecendo nada. E eu não posso fazer nada, porque mesmo que eu queira fazer, eu não posso, porque eu não tenho condições. No caso de Bartimeu, mesmo que ele quisesse, ele não podia sair da beira do caminho.
porque era ali onde ele fazia a vida dele, ele dependia daquilo ali. E às vezes nós estamos na beira do caminho, e essa beira do caminho, essa inércia na nossa vida, gera tantas outras coisas e tantos outros problemas. E nós vamos entender o que aconteceu para que Bartimeu saísse da beira do caminho e entrasse no caminho. Bartimeu estava ali assentado na beira do caminho, e no versículo seguinte do texto que nós lemos, se você continua com a sua Bíblia aberta, diz que quando ele ouviu o versículo 47, que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que nós entendemos com isso aqui? Quando Jesus ouviu falar, quando Bartimeu ouviu falar que era Jesus, ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que isso quando Bartimeu ouviu falar? Bartimeu era cego, e normalmente quando você é cego você desenvolve mais um outro lado dos seus sentidos, como por exemplo o irmão Moisés, que eu citei para vocês, que eu conheci. O cara era marceneiro, ele fazia o risco na madeira com um lápis, e com o dedo ele conseguia sentir onde estava o risco. Então ele pegava as notas de dinheiro, se fosse pagar para ele: quanto custou o serviço, irmão Moisés? Custou R$50. Se você der para ele uma nota de 20, ele ia falar: não, aqui só tem R$20. Ele sabe pelo tato. Bartimeu sabia que tinha alguma coisa, um movimento diferente, então ele perguntou: o que é que está acontecendo? É Jesus que está passando. E quando Bartimeu ouviu falar que era Jesus, ele imediatamente começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já sabia que Jesus tinha feito um milagre na multiplicação dos pães. Bartimeu já sabia dos milagres que Jesus tinha realizado, de quem era Jesus, que ele já havia ressuscitado mortos, já havia curado enfermos, cegos viam, endemoniados eram libertos. Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus, e por ele ter ouvido falar de Jesus, gerou a fé que fez ele clamar ao nome de Jesus. E é exatamente por isso que o texto, a palavra de Deus, fala em Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra. Então você tem que estar em ambientes onde você é alimentado pela palavra de Deus. Como é que você vai alimentar a sua fé se você não ouve a palavra de Deus? E quando eu falo ouvir a palavra de Deus, não é só apenas você estar aqui no culto aos domingos. Isso aqui é muito bom, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é bíblico, isso aqui nós temos que apreciar ao máximo isso aqui, porque esse é um presente de Deus para a sua vida. Você sentar e ouvir o ensino, ouvir a palavra de Deus. Mas também durante a semana você tem que ouvir a palavra de Deus. Temos que desfrutar dos recursos tecnológicos. No seu iPhone, baixa a Bíblia online, no seu carro, no trânsito, trabalhando, em casa, CDs de mensagens, lendo livros, lendo a palavra de Deus. Você tem que estar se enchendo da palavra de Deus, porque à medida que você se enche da palavra de Deus, você se enche de fé. E no momento da necessidade você vai saber o que fazer e como agir no momento certo. No momento da dificuldade, nos dias de tempestade, no dia que desce a chuva, no dia que a dificuldade ou problema bater na sua porta, você vai estar pronto, porque você vai estar alimentado na palavra de Deus, agindo como os próprios americanos agem. Um dia eu perguntei para eles lá em Dallas: por que quando tem um acidente, às vezes um carro bate no fundo do outro aqui nos Estados Unidos e quebra às vezes só a lanterna, e vem um carro de polícia, vem uma ambulância e vem um corpo de bombeiro, faz aquele barulho todo? Eles falaram: porque aqui nós trabalhamos com a prevenção. A gente sabe que não teve nada, mas a gente quer ir até lá para tirar a prova. A gente não espera, a gente já vai, mesmo que não precise, a gente vai. Nós temos que trabalhar da mesma forma com a nossa vida espiritual. O que é que eu quero dizer com isso? Há muitas pessoas que só buscam a Deus, começam a buscar a Deus com afinco, com dedicação, depois que o problema bateu a porta, depois que já entrou por caminhos que não deveria entrar, depois que já fez decisão errada, sem parar para ouvir a voz de Deus, sem ter falado com Deus, sem ter um conhecimento na palavra de Deus, sem ter se alimentado na palavra de Deus, depois que seguiu suas escolhas, para onde o seu nariz apontou você foi, e depois que vem os problemas que é nossa própria culpa, a gente às vezes volta para jogar a culpa em Deus. Então o que é que eu falo com isso? Nos alimentar da palavra de Deus, amém? Ouvir Deus, se encher das coisas de Deus, ouvir a palavra de Deus, não só aqui, louvores na sua casa. E tem muito cuidado, que às vezes também a gente mistura muitas coisas. Às vezes é mistura da palavra de Deus com palavras de outro lugar, a palavra de Deus com outros ensinamentos, com outros livros, às vezes a palavra de Deus com o ensino, às vezes que o mundo tem passado, tem ensinado, e nós temos que ter cuidado.
Nós temos que nos encher da palavra de Deus. Amém? Especialmente nos dias de hoje. Especialmente nos dias de hoje. Para que a gente possa saber cuidar da nossa família. Para que a gente possa cuidar dos nossos filhos. E ensiná-los na palavra. Porque se nós não ensinarmos os nossos filhos e a nossa família na palavra, tem muita gente aí fora interessada em ganhar os nossos filhos. Então nós temos que nos encher da palavra de Deus, temos que nos alimentar. Bartimeu, ele teve condições de ter esse milagre na vida dele, de sair da beira do caminho, porque ele ouvia falar de Jesus. E você tem que estar ouvindo falar de Jesus. No versículo de número 48 diz que muitos o repreendiam. Olha o que é que aconteceu. Quando Bartimeu falou: Jesus, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam e falaram: rapaz, cala a boca, para de incomodar o mestre. Talvez os seguranças de Jesus, como os seguranças ali do TD Jakes, tinha uns 10. Rapaz, não incomoda ele não, porque o cara está ocupado, o cara está cansado, ele está indo pregar em Jerusalém, agora está tendo uma grande festa em Jerusalém, e ele está indo pregar, ele já está com a agenda cheia. Rapaz, não importuna o mestre não. Ou talvez os religiosos: rapaz, fica quieto aí no seu canto, tu é um mendigo, rapaz, tu quer falar com Jesus, deixa o cara lá, ele está ocupado. Eu não sei quem ou que veio para importunar Bartimeu, mas a Bíblia diz que muitos o repreendiam. Não eram poucos, eram muitos. Não foi um cara só, eram muitos. E eu quero dizer com isso que você já parou para perceber a multidão de pessoas, muitas coisas tentam impedir você de receber o seu milagre, de receber a sua bênção, de estar na casa de Deus, de fazer a obra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de se alimentar das coisas de Deus. Você já parou que quando você decide, como Bartimeu decidiu, que a vitória dele estava em Jesus, você já percebeu muitos tentam te impedir de chegar no lugar da tua vitória? Você já parou para perceber que quando você fala: eu vou para a igreja, ou eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou para a igreja, aparece demônio de tudo que é lugar. Até os que estão de férias, parece que saem de férias e vêm para um chamado de emergência, e o demônio some a chave, aparece o demônio da chave do carro que some na hora de ir para o culto. Aparece o demônio da meia, que o cara só acha um pé da meia de uma cor e o outro é da outra. Aparece o demônio daquele telefonema importuno naquela hora que não era para aquela pessoa te ligar. A pessoa que nunca te liga resolve te ligar naquela hora. Teu programa de TV favorito passa naquela hora do culto. O jogo do teu time de futebol é naquela hora. Aquela pessoa que nunca te visita resolve te visitar naquela hora. Até às vezes os nossos filhos que não sentem nada, que são saudáveis, aparece uma coisa naquela hora. De tudo acontece quando você fala: eu vou orar, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou buscar a Deus, hoje eu separei essa manhã para orar, para estar na minha casa. Acontece de tudo. Muitos vão te repreender para que você não receba a sua vitória. Mas quando Bartimeu foi repreendido, a Bíblia diz que aí Bartimeu gritou mais alto: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele gritou mais alto. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Se vocês não aprenderem a gritar mais alto do que as tentações que estão aí fora, se vocês não aprenderem a ser mais fortes do que a internet, do que as distrações, do que as coisas dessa vida, do que as coisas que estão na sua volta, do que amigos, do que parentes, do que isso, do que aquilo, se você não entender que o melhor lugar onde você pode estar é na casa de Deus, é fazendo a vontade de Deus, é na presença de Deus, é no jardim do Éden. Que o Éden hoje para nós é a presença de Deus. O Éden está aqui, mas também o Éden está na sua casa, está no seu carro. O Éden é onde você invoca a presença do Senhor. E quando você resolve isso, você já percebeu uma multidão que tenta impedir você de chegar lá? É de tudo, irmão, é impressionante. Mas você tem que estar determinado. Você tem que estar determinado, você tem que estar focado, você tem que estar cheio de vontade, como Bartimeu estava cheio de vontade. Ele sabia do que ele queria. E quando tentavam impedir, aí que ele gritava mais alto: tem misericórdia de mim, Jesus. Mais alto ainda Bartimeu gritava, porque ele sabia que somente Jesus tinha a condição de tirar ele de onde ele estava. E eu e você também, nós sabemos que somente Jesus tem o poder de tirar
de onde nós estamos. Porque eu quero dizer para você, depois você vai entender que o negócio, a questão é mais séria e mais profunda. Às vezes, nós até estamos convertidos, salvos, indo para o céu, mas às vezes ainda continuamos na beira do caminho. Nós estamos seguindo Jesus, mas eu quero falar depois de coisas até mais além disso do que apenas salvação. Então a multidão tentou impedir Bartimeu, mas ele gritava cada vez mais alto. E tudo isso impede você de ter acesso a essas distrações, ao seu destino e ao seu propósito. Agora eu quero aqui fazer uma mudança. A distração do diabo, a questão do inimigo, essa multidão que repreende os que estão lá fora, é para que eles não descubram a Jesus e entrem no caminho. Para que as pessoas não aceitem a Jesus. É a missão do diabo, manter as pessoas cegas. Está escrito lá em Coríntios: o Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas. Só Jesus tem o poder de curar a gente dessa cegueira. Amém, irmãos? Amém. Vamos falar graças a Deus. Obrigado, Jesus, por ter nos curado. Obrigado, Senhor. Sabe por que eu falo isso, obrigado? Porque se Jesus não tivesse te escolhido, como está escrito lá em João capítulo 15, não foi você que escolheu a Ele, mas foi Ele que te escolheu e abriu seus olhos, você estaria até hoje lá no bar, na prostituição, na mentira, no roubo, no engano, e achando que estava bom. E ainda com raiva de crente. Com raiva de quem prega a palavra para você. Não é assim? Mas graças a Deus que nos deu a vitória, amém? Você pode entender agora o privilégio que você tem de você ter os seus olhos abertos por Jesus? E você teve os seus olhos abertos. E aqui estamos nós agora adorando ao Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, do universo, aquele que te deu fôlego de vida, aquele que tem abençoado você. Só que agora eu quero falar mais ainda para aqueles que não são cristãos, que sejam abertos os seus olhos espirituais para você ver a Jesus e se arrepender. E para aqueles que já são cristãos, que sejam abertos os seus olhos, depois eu vou mostrar para você na Bíblia de quem você é e o que você foi chamado para fazer. Mas enquanto isso, muitos tentam te repreender para que você não tenha acesso a essas coisas. É uma batalha, eu quero que você entenda que é uma batalha sendo travada no invisível. Mas nada acontece aqui nessa terra, no visível, sem que primeiro aconteça lá no invisível. E o mundo invisível ele é muito mais real do que o mundo físico. Porque tudo que você está vendo aqui agora, cadeiras, esse púlpito, carros, Disney, Orlando, aviões, prédios, tudo passará. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. E Paulo falou: tenha o cuidado de não colocar os seus olhos nessas coisas passageiras, mas coloque os seus olhos nas coisas que são eternas. Amém. Nós estamos falando aqui de coisas eternas. Quem pode entender, diga amém. Amém. Estou falando de que Deus abra os nossos olhos nessa noite para coisas eternas, do que Ele tem para fazer nas nossas vidas. E ele gritou cada vez mais alto. E no versículo 49 diz que Jesus parou e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo a ele: tem bom ânimo e levanta-te, ele te chama. Jesus parou e mandou chamar o cego. E foram chamar o cego. E aí fiquei pensando comigo mesmo. Falei: Senhor, teve outra passagem da Bíblia que um certo centurião veio falar com Jesus: o meu servo está morrendo em casa. E Jesus falou: não, eu vou lá curar. Aí o centurião falou: Senhor, não precisa nem ir lá, se o Senhor der uma ordem daqui, o cara é curado de lá. E Jesus falou: eu nunca vi um homem de tanta fé, nunca vi tamanha fé em Israel. E a Bíblia diz que imediatamente o cara foi curado. Eu não sei a quantos quilômetros de distância o cara estava, mas o cara foi curado. Jesus não precisou ir lá. Jesus tem poder de curar à distância. Em outras ocasiões, Jesus cuspiu na terra, fez um lodo e passou no olho do cara do cego e depois mandou o cara se lavar. Mas nesse caso aqui, Jesus parou e mandou chamar o cara. Chama lá esse Bartimeu. Jesus poderia ter ido até lá, sim ou não? Jesus poderia ter ido até lá e ter curado Bartimeu. Não fez. Jesus mandou que chamassem Bartimeu, mandou alguém, e eu não sei quem foi, esse alguém foi chamar Bartimeu. Quando chegou lá, tocaram em Bartimeu, falou: opa, tem bom ânimo, meu amigo, levanta aí desse chão aí onde você está sentado, que ele te chama. Entre as pessoas que estão precisando de um milagre, entre as pessoas que estão lá fora na vida, precisando de Jesus, Jesus sempre
usa pessoas para conectar o necessitado com o milagre. Jesus sempre vai usar pessoas, Jesus sempre vai usar pastores, Jesus sempre vai usar a sua igreja, Jesus sempre vai usar os seus profetas, os seus servos, e não só aqueles que são profetas, apóstolos, Jesus sempre vai usar pessoas. Você é as mãos de Jesus aqui na terra. Você é os pés de Jesus aqui nessa terra. Você é a voz de Jesus aqui nessa terra. Jesus sempre vai usar pessoas, Jesus sempre vai usar você, e não os anjos, você, para trazer pessoas que estão lá sentadas na beira do caminho, para virem ao encontro de Jesus. Jesus poderia ter ido lá, claro que ele poderia ter ido lá. Jesus poderia ter mandado uma ordem de cá, ele também poderia ter feito isso, mas ele falou: tragam ele até mim. E a nossa função, a nossa missão como igreja, às vezes, é trazer as pessoas cegas, que estão sentadas na beira do caminho dessa vida, cegas, completamente perdidas, sem saber para onde vão, desesperadas, e trazer essas pessoas para Jesus. Você não tem que convertê-las, quem faz o milagre é Jesus, a sua função é trazer. Aí eu fiquei pensando mais ainda, mas Bartimeu era cego. Já pensou se esses caras fossem uns caras maus e pegasse Bartimeu pela mão, falasse: ó, o mestre está te chamando, mas pegasse Bartimeu e levasse Bartimeu para o outro lado, para afastar Bartimeu de Jesus, tipo assim, vamos tirar esse cara da jogada que ele está importunando muito. Poderia ter acontecido isso, mas o que é que eu entendo? Bartimeu teve que confiar. Ele já estava no prejuízo mesmo. Ele estava no prejuízo. Quando alguém falou: ele está te chamando, ele aceitou e entregou a mão para o primeiro cara que apareceu e foi, sem saber, no meio da multidão. Como é que ele ia saber se estavam levando ele para Jesus ou não? Ele era cego, ele não sabia se Jesus era alto, baixo, se tinha barba, cabelos longos, ele não sabia. Mas aí vem outra questão. Quando Jesus estava de frente para Bartimeu, Jesus fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? E aí vem outra questão. Eu entendi Jesus falando para nós. Jesus falou que as ovelhas dele o reconhecem pela sua voz. Então, mesmo que Deus usando pessoas, pastores e igrejas, mesmo você sabendo e eu sabendo que às vezes no meio de igrejas existem às vezes impostores, existem aqueles que usam da fé para benefício próprio, existem aqueles que usam Jesus para puxar para aqui, para puxar para lá, para interesses próprios, sempre vai existir. Mas aqueles que querem Jesus de fato vão reconhecer Jesus pela sua voz. Mesmo que tentem pegar você pela sua mão e te levar para o outro lado, você não vai aceitar, porque você está na palavra, você conhece a palavra. Então não adianta te oferecer um outro Jesus, porque Jesus falou que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Não adianta tentar oferecer para mim e nem para você. Mas para isso você tem que estar alimentado na palavra, você tem que estar ouvindo falar de Jesus, você tem que ouvir a voz dele constantemente, você tem que saber quem é a voz dele. Você tem que saber quando que é Jesus falando e quando que é a mídia. Você tem que saber quando que é Jesus falando e quando que é os seus pensamentos. Você tem que saber quando que é Jesus falando e quanto que é o inimigo falando. Então nós estamos aí no meio de uma multidão de vozes, e muitas dessas vozes te repreendendo: ó, não vai não, não faça isso. E você tem que saber onde Jesus está. E você só consegue isso através de uma comunhão com Ele. Por isso que a religião não funciona e não resolve o problema de ninguém, muito menos a cristã, a evangélica. O cara pode estar numa igreja evangélica, ser membro da Udismo e não ter relacionamento nenhum com Deus. Primeira pessoa que pega ele pela mão e leva ele para o outro lado, ele vai. Mas aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro reconhecem a voz do Senhor, não aceitam qualquer coisa. Amém? Amém? Muitos o repreendiam, tentavam tirar ele do propósito. Mas Jesus mandou chamar Bartimeu. E Bartimeu teve que confiar naquelas pessoas que foram o chamar. Deus sempre vai usar pessoas. Eu falo isso, sabe por quê, irmãos, também? É muito importante eu estar te falando isso, porque isso aqui, à medida que está se aproximando os dias da volta de Jesus Cristo, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, então a iniquidade cresce, o engano cresce, tudo que você imaginar de distrações tem se multiplicado, mas também do lado da igreja a unção e a graça de Deus tem se multiplicado. E eu quero falar para você, por isso que cada dia existem doutrinas novas sendo pregadas. Se você não tiver na palavra de Deus, não tiver aprendido a ouvir a voz de Jesus na palavra, e eu falo isso porque quantos e quantos
já não estão pregando aí que não se precisa de igreja mais. Preciso de igreja. Eu posso ser crente do meu jeito aqui na minha vida, na minha casa, e principalmente aqui, às vezes nos Estados Unidos. Mas não é só aqui que acontece isso. No Brasil também acontece isso e no mundo inteiro. Porque isso vai se espalhando. São doutrinas malignas que vão penetrando na igreja. Tem muita gente, não precisa, para que ir para a igreja? A igreja sou eu, a igreja somos nós. E aí o espírito do engano vai entrando. Mas o que é que eu quero dizer com isso, com o que nós falamos no texto? Que Deus sempre vai usar pessoas para conectar pessoas com Jesus. Jesus Cristo escolheu a igreja e ele se representa aqui na terra através da igreja. 2 instituições Jesus Cristo levantou nessa terra e não adianta ninguém querer, pode até os Estados Unidos querer, Obama querer, mas Deus não irá deixar 2 instituições que ele sancionou pode até serem atacadas, mas não serão destruídas. As 2 instituições são elas, a sua igreja e a família. Amém? Amém. Então nós temos que saber que Deus sempre vai usar quem Ele quer e usa pessoas para nos abençoar. Deus sempre... Não estou falando só de pastores, Deus vai usar aqueles que são títulos pastores. Estou falando que o pastor e a igreja é um dos meios. Mas Deus sempre, irmãos, vai usar pessoas para te abençoar. Pessoas na tua vida. Pessoas que Deus coloca na sua caminhada para te ajudar, para te abençoar. Você já parou para perceber... A maior miséria na vida de uma pessoa é o cara que não tem amigos ou que não tem ninguém, uma pessoa solitária? Você já parou para imaginar o tamanho da tristeza, da miséria que é uma pessoa viver à beira do caminho sem amigos? Às vezes apodrecido de rico, de dinheiro, mas sozinho, à beira do caminho, morrendo aos poucos. Como a Bíblia diz, os que têm dinheiro sem entendimento são como os animais que perecem, perecendo na vida, dentro dos seus carros luxuosos e das suas casas luxuosas, mas perecendo, morrendo aos poucos à beira do caminho. Então Deus sempre vai usar pessoas, irmãos, entendam isso, a questão da comunhão. Deus sempre vai usar pessoas. Como de fato vocês têm que ter cuidado, porque quando o diabo quer destruir uma pessoa, sabe o que é que ele faz? Ele envia uma pessoa dele. E quando essa pessoa dele vem, não vem nem com chifre, não vem com aquele cheiro de enxofre e fogo, com aquela cara feia, porque se ele viesse assim, você já corria antes mesmo dele chegar perto de você. O diabo, quando quer destruir uma pessoa, ele envia uma pessoa dele no seu caminho. E essa pessoa dele vem com aquela conversa mais bonita possível. E quando você vai estudar no hebraico, Satanás, a serpente, você vai estudar no original no hebraico, Satanás, a antiga serpente, o original significa sussurro, aquele que fala baixinho, aquele mesmo papo, aquela mesma velha história lá do Éden. Não tem nada não, foi isso que Jesus falou. Não foi bem isso que Jesus quis falar, que Deus falou. Você pode comer do fruto que não vai ter nada. Sussurrando, aquela conversa bonita. Para o livro de Provérbios fala disso também. Quando vier com a voz suave te suplicando, não vá por esse caminho, porque 7 abominações há no seu coração. Fala em Provérbios. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes aquela voz, meu irmão, sorrateira que vem para enganar, sabe? Irmãos, aprendam a andar com discernimento. Peça a Deus espírito de discernimento. Porque o diabo, quando vem para destruir, ele manda uma pessoa. Mas Deus, quando quer abençoar você, sabe o que ele faz? Ele manda também uma pessoa. Deus manda pastores, Deus manda aquele irmão que ora por você, Deus manda aquela mãe que está de joelhos orando por você, mesmo você não está sabendo, aquele vovô, aquela vovó, aquele irmão, aquele tio, aquele amigo, você nem conhece, você está na estrada, Deus está te dando livramento de acidente porque tem alguém orando por você. Você está aqui agora porque alguém orou por você da sua casa, alguém da sua família orou por você, alguém pagou um preço por você, alguém acreditou em você. Eu sou evangélico hoje, sou cristão pela misericórdia de Deus, porque alguém acreditou lá no passado em implantar igrejas. Missionários saíram daqui desse país, foram implantar igrejas no Brasil, e para isso devemos ser gratos a Deus pela vida dos norte-americanos. Implantaram a Assembleia de Deus, igrejas batistas. Então Deus envia pessoas para nos abençoarem. Porque tem gente, eu não preciso de igreja. Para que esse negócio de igreja? Não, eu assisto o culto aqui mesmo da minha casa. Com recurso à tecnologia, não, eu posso assistir o culto online, eu posso fazer a minha doação online, eu posso até, tem muitas igrejas fazendo a Santa Ceia online, tudo você pode fazer online hoje, mas eu quero dizer, irmãos, nós temos que ter a comunhão.
É como a questão ali do churrasco que foi feito hoje. Você coloca a brasa e uma fica aquecendo a outra. Se você tira aquela brasa que está vermelhinha e joga ela fora das outras, logo ela se apaga. Mas quando você coloca ela de volta junto com as outras brasas, ela se acende de novo, o fogo, a unção, a bênção de Deus. Então, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, em unidade. Amém. Então Deus sempre vai usar pessoas. E no versículo de número, nós lemos o 49, o versículo 50 diz assim, no 49 diz que Jesus parou e falou, chamai-o, e foram chamar Bartimeu. E disseram para Bartimeu assim no versículo 49, tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Presta atenção ao versículo 50. Esse negócio aqui, irmão, é tão tremendo que esse texto, cada versículo desse aqui é uma pregação. Nós estamos fazendo um resumo aqui. Versículo 50 diz que Bartimeu, lançando de si a capa, levantou-se de um só salto e foi ter com Jesus. Primeiro, irmãos, Bartimeu estava sentado, como eu falei para você, uma posição de descanso, à beira do caminho e a vida passando diante dos olhos dele. A capa que Bartimeu usava, para Bartimeu estar ali assentado naquela beira do caminho, ele tinha que ter, vamos colocar em uma linguagem que a gente possa entender, tinha que ter uma autorização da prefeitura, na época, do governo, para que ele pudesse estar ali pedindo dinheiro. E uma das formas de ele se identificar era a capa que ele usava. A capa que Bartimeu usava identificava ele como mendigo. A capa dava para ele uma autoridade ou uma autorização do governo para que ele pudesse estar ali pedindo esmolas. Porque às vezes sabemos que até hoje existe isso, nem em todo lugar isso é permitido. Às vezes você chega, você vê um cara pedindo esmola no restaurante, o segurança já vem e bota o cara para fora. Então Bartimeu não poderia ser colocado para fora daquele lugar, expulso, porque ele tinha uma autorização. E essa autorização estava na capa que ele usava. Existiam vários tipos de capa que representavam autoridades diferentes, mas no caso da capa de Bartimeu, ele representava a autoridade dele, o direito legal que ele tinha de trabalhar, porque ele era cego. Ele teve que ir lá no instituto do governo provar, fazer talvez um exame, provar que ele realmente era cego, para depois ter o direito, lá um papel e na prefeitura. Se fosse no Brasil, ia ter que ir lá no cartório, autenticar, depois ia ter que voltar e pagar uma taxa no banco, depois tinha que voltar a pagar uma taxa para o governo federal, depois ele teria que voltar para poder pedir uma autorização para Brasília e esperar o governo federal em Brasília, resolver o problema do impeachment, para depois liberar a autorização para ele pedir esmolas, e quando talvez chegasse a autorização, ele já tinha sido curado por Jesus. Então no Brasil, às vezes as coisas demoram, mas Bartimeu passou por um processo e ele tinha aquela capa finalmente era o emprego dele, ele não podia trabalhar, o cara era cego. Aquela capa representava tudo, no dia de chuva, aquela capa cobria ele, protegia ele da chuva, no sol também protegia, a capa representava proteção e mais, a capa era a identidade de Bartimeu. O cara precisava daquela capa para tudo, sem aquela capa era o emprego dele. Aquela capa era o emprego dele, era o sustento dele. Mas quando Bartimeu ouviu falar que Jesus, o cara falou, tem bom ânimo, alguém falou para ele, tem bom ânimo, o mestre te chama. A Bíblia diz que de um salto só, ele tirou a capa, jogou a capa de lado e foi encontrar com Jesus. Bartimeu não falou nem, ô irmão, alguém toma conta aqui dessa capa para ninguém roubar, porque eu vou aqui resolver um negócio e volto. A Bíblia fala que quando Jesus falava, Pedro, vem e me segue, Jesus chegava para um discípulo e falava, eu quero ver e me segue. Sabe quanto tempo que Jesus dava para eles pensar? 3 segundos. Hoje Jesus continua nos chamando, de braços abertos, chamando pessoas para o seguirem, porque Ele tem vida eterna para nós, Ele tem vida abundante, mas hoje nós primeiro queremos saber quanto que nós vamos ganhar. O que é que eu vou ganhar com isso? Primeiro, as pessoas querem saber entrar numa negociação com Jesus. Primeiro, as pessoas querem saber como que vai ser essa questão. A gente se agarra a tantas coisas nessa vida. Mas eu quero dizer para você que quando Bartimeu ouviu falar que Jesus estava chamando ele, ele jogou tudo para trás imediatamente, não quis nem saber que ele ia querer precisar mais daquela capa. Porque ele tinha certeza de que ele já tinha alcançado a vitória dele antes mesmo de ter recebido. Amém. Bartimeu de um salto só jogou a sua capa e foi falar com Jesus. E quando Bartimeu chegou lá, próximo de Jesus,
Jesus fez a pergunta que ele continua fazendo até hoje. Jesus fez uma pergunta que ele continua fazendo para mim e para você hoje aqui nessa noite. O que você quer que eu te faça? Bartimeu estava na frente do autor da vida, do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do Rei do Universo. Por isso que ele não hesitou, ele nem pensou duas vezes, ele já jogou a capa para fora, que ele falou, meu problema já está resolvido. Para que eu vou querer mais capa? Ele sabia que o problema dele já estava resolvido. Fé. Fé não é ver para crer, mas é crer para ver. E quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E às vezes eu fico imaginando como que isso tem se tornado o Evangelho hoje. Nós estamos diante de Jesus, o Criador do Universo, o dono de tudo, e Ele continua a fazer essa pergunta para nós, o que é que você quer que eu te faça? Se coloca agora no lugar de Bartimeu, Jesus fazendo essa pergunta para você, e Jesus fazendo essa pergunta para todos os cristãos. O que queres que eu te faça? E muitos ficam às vezes. Agora, vamos entender o seguinte, eu acredito que nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Ele nos traz para a casa dele. E agora, uma vez salvos, que nós já estamos na casa de Deus, porque eu acredito que Bartimeu, ele já tinha fé em Jesus. A fé em Jesus já estava no coração dele. Aquele cara era mendigo, ele estava ali naquela situação, mas ele já tinha fé no coração. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus tinha poder. Ele já tinha fé em Jesus. Senão ele não tinha feito o que ele fez. Então, quando ele teve a oportunidade dele de ouvir da boca de Jesus, o que queres que eu te faça? Vamos fazer uma análise aqui. Uma outra passagem da Bíblia, um certo jovem rico, muito dinheiro, influente, muito religioso, cumpria todas as regras, ia para a igreja todos os domingos, dava o dízimo, trabalhava, não roubava, nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca desejei o mal a ninguém. Sou um bom pai de família, tenho meus filhos, faço tudo, vou para a igreja, leio a Torá, cumpro tudo isso desde criança. Foi falar com Jesus. E perguntou, mestre, o que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? Outro cara que teve um encontro cara a cara com Jesus. E Jesus, depois de toda aquela história lá, Jesus já estava olhando para o coração dele. Jesus já estava conversando com o coração dele. Não adianta às vezes a gente falar algumas coisas de lábio para Jesus, Jesus já está lendo o nosso coração. Por isso que a questão da salvação lá em Romanos fala, Paulo, se você tem que confessar com a boca, crendo com o coração, senão não resolve. Não é questão de repetição que vai resolver, é questão de crer. E depois que crer com a boca, confessa. Jesus perguntou para aquele cara assim, meu amigo, o que você quer? Você quer ser salvo? Aí Jesus falou, pronto, eu vou te ensinar o caminho. O cara já falou, não, tudo isso eu já faço, eu já sou religioso, eu já cumpro vou para a igreja, eu sou um cara legal, não mato, não roubo, não fumo, não desejo mal a ninguém, trabalho, sou um cara certinho. Jesus falou, está te faltando uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia diz que aquele cara virou as costas e foi embora e deixou Jesus, porque ele era muito rico, tinha muitas propriedades. Será que Jesus queria o dinheiro daquele cara? Será que Jesus precisava do dinheiro daquele rapaz? Jesus sabia o que estava no coração dele, Jesus sabia que só faltava uma coisa para aquele cara ser salvo. Era ele amar a Jesus Cristo mais do que as riquezas, mais do que as coisas dessa vida. Se ele falasse, pois não, Jesus, imediatamente, amanhã eu vou vender tudo e vou te seguir. Eu creio que a resposta de Jesus imediatamente iria ser, não precisa mais vender, fica com tudo que você tem, você agora é meu discípulo. Mas aquele cara deu as costas para Jesus e perdeu a salvação diante dos olhos dele. Então às vezes nós temos essa questão, o que queres que eu te faça? Nós temos esse Jesus diante de nós perguntando para a gente todos os dias, o que você quer que eu te faça? Em outra ocasião, lá em Atos capítulo 3, havia um aleijado na porta do templo, na porta da igreja, na porta do templo. Ele ficava lá direto, já era o lugar dele, era o emprego dele ali, ficar pedindo esmola. E foi passando Pedro e João para ir orar 3 horas da tarde, que eles oravam sempre às 3 da tarde.
E o cara pediu esmola. E ficou esperando receber alguma coisa. O que é que ele estava esperando receber ali? Uma esmola, dinheiro, era tudo que ele queria. Ele só queria dinheiro, uma esmola. E às vezes, irmãos, nós estamos diante do autor da fé, Jesus Cristo, na igreja. Nós estamos na porta do templo, mendigando. Aí agora eu faço uma transição, estou falando às vezes para nós, cristãos, evangélicos, nós servos do Senhor, Filho de Deus, que já tivemos nossos olhos abertos. Jesus pergunta para a gente: o que você quer que eu te faça? Eu não quero dizer que é errado você pedir questões materiais, não é errado. Jesus falou que não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, ele nos ensina assim na palavra, e que todas as nossas necessidades devem ser conhecidas diante dele com súplicas e ações de graças. Devemos pedir para Deus o que a gente precisa, mas eu estou querendo agora que sejam abertos os seus olhos e os nossos olhos espirituais nessa noite para coisas maiores, amém? Para o que Deus tem além, coisas maiores para a sua vida. Porque às vezes o cara é salvo, Jesus converte e o cara fica: Jesus está diante de você, o que você quer que eu te faça? E o cara fala: eu quero um carro, eu quero uma casa, eu só quero terminar de pagar aquilo, eu quero isso. E a gente coloca, nós ficamos em torno dessas coisas. Há alguma coisa de errado com isso? Não, porque a Bíblia nos dá esse direito de fazer as nossas necessidades conhecidas diante de Deus. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que nós temos a oportunidade de estar diante do autor da vida. Ele pergunta: o que você quer que eu te faça? E agora que vem o segredo. Jesus, sendo filho de Deus, sendo onisciente, sabendo todas as coisas que ele sabe, parece até a pergunta de um cara estúpido, ou um cara bobo, ou um cara com problemas mentais. Se o cara é cego, ele ainda vai perguntar: o que é que você quer que eu te faça? Para que Jesus vai perguntar para Bartimeu se ele já sabia que o cara... Até eu e você, até nós que somos infinitamente inferiores a Jesus, a gente já sabia o que o cara ia querer. O cara já sabia, a gente já sabia qual era a oração dele, mas Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Já pensou se Bartimeu tivesse pedido: eu estou precisando de R$10 para pagar minha conta de luz? Jesus ia falar: tome aqui, tchau. Jesus, eu quero uma capa nova. Está aqui uma capa nova, mais bonita, que essa sua já está rasgada. Tome sua capa nova. Mas Bartimeu falou o seguinte: mestre, em algumas Bíblias não está escrita essa versão. Em muitas versões está escrito que Bartimeu só falou: eu quero ver. Mas no original mesmo, o que Bartimeu falou o seguinte: mestre, eu quero voltar a enxergar. Mestre, que eu volte a ver. Então, às vezes, irmãos, nós estamos diante do autor da vida, na igreja. E às vezes, é onde eu quero falar para você agora, para a gente finalizar essa mensagem. Nossos olhos foram abertos e nós aceitamos Jesus e nós estamos na casa de Deus. Mas agora entra uma coisa em questão, que é o seguinte: de 60% a 80% das pessoas nas igrejas, elas morrem sem nunca encontrarem o seu propósito e o seu destino. Ou seja, a maioria das pessoas aceitam a Jesus, amém. Passaporte está carimbado, está fazendo a sua parte, vai para o céu. Mas a maioria morre sem entender o que é que estão fazendo aqui. E como dizia um grande pregador que vocês devem conhecer, que era aqui perto aqui de vocês, na Flórida, aqui nas Bahamas, o Dr. Myles Monroe, ele fala muito sobre isso, sobre propósito. Ele fala que todo homem só é feliz depois que ele responde 5 perguntas. Pode ser um milionário na cobertura mais alta, uma vida milionária, e pode ser um mendigo debaixo de uma ponte. Todo ser humano só é feliz depois que ele responde 5 perguntas: quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu estou indo, o que é que eu estou fazendo aqui nessa terra e como que eu posso fazer isso. E tudo isso está na Bíblia. Você que tem que descobrir. Não vai resolver o pastor botar a mão na sua cabeça, orar, fazer uma oração e daqui a pouco você já tem a resposta. É exatamente por isso que a vida com Deus é uma caminhada. É uma questão de relacionamento, você descobre. E a maioria das pessoas morrem sem nunca encontrar o seu propósito. E baseado nisso, o Dr. Myles Monroe fala também uma frase muito interessante. Ele fala que a maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Então, às vezes, nós aceitamos a Jesus e nós estamos na beira do caminho. As coisas acontecendo, a vida
às vezes espiritual acontecendo. E aí onde entra outro problema, muitas pessoas às vezes na igreja querendo imitar o ministério de alguém. Não sendo originais, mas sendo cópias, porque quer imitar o cantor fulano de tal, o pregador fulano de tal. Por quê? Porque não descobriram ainda o que foi que Deus chamou você para fazer. Porque você é um original. Você não é uma cópia. Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito para você. Está escrito na palavra dele claramente. Desde o ventre da sua mãe ele já te conheceu, te projetou e te chamou e fez de você profeta das nações. Deus tem um propósito na sua vida. E quando eu falo esse propósito na sua vida, não é para... Eu não estou falando para você largar tudo e você vir para um púlpito agora ser pastor. Não é isso. Eu estou falando do propósito que Deus tem com você e você vai entender agora quando eu finalizar a mensagem. Então, às vezes nós estamos na beira do caminho e o diabo vai ficar, às vezes, até tranquilo, porque enquanto você não descobrir o seu propósito, então fica aí, meu irmão. Faça uma campanha da casa nova, uma campanha do carro novo, para você ver como a igreja fica lotada. Faça uma campanha de oração e de jejum, para você descobrir essas coisas maiores, que está escrito em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Marca uma campanha com esse propósito, para orar, para jejuar, para buscar, e você vai ver quantos vêm. Porque o inimigo ele vai fazer, ele quer que você fique na beira do caminho, para você não descobrir o seu propósito. Porque no dia que você descobrir quem você é, no dia que os seus olhos se abrirem, mais uma vez, que às vezes se abriu para aceitar Jesus, mas agora para se abrir, para você entender o que você é, o que você tem dentro de você, o poder que está aí dentro de você, a unção do Espírito Santo, o que Deus chamou você para fazer, que você pode orar, tocar e a pessoa é curada no nome de Jesus, que você tem autoridade para expulsar demônios, que você é a luz, onde você chega, as trevas têm que sair. Quando você entende quem você é, quem te chamou, quem está contigo, as coisas agora mudam. E o inimigo vai fazer de tudo para você não ter essa revelação. Agora veja que coisa legal, interessante, se não é isso que a Bíblia fala. O inimigo vai fazer de tudo para você ficar nessa situação. Mas aí um homem de Deus, o homem que passou aqui nessa terra, depois de Jesus, muitos acreditam que foi o maior deles, chamado apóstolo Paulo. Eu acredito que se Paulo fazia uma oração, ele fazia alguma coisa, nós temos que reconhecer e dar crédito, amém? Olha a oração que Paulo fez pelo povo de Éfeso. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Nós já estamos encerrando. Efésios capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Efésios capítulo 1, olha o que é que Paulo pedia para o povo. Efésios capítulo 1, versículo 16. Paulo falou o seguinte: eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de toda glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e revelação. Versículo 18. E oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória e a sua herança nos santos. Uau! Fala assim, uau! Então, às vezes, enquanto nós estamos pedindo coisas rasas, coisas terrenas, como eu já falei, não tem nada de errado. Que tal agora daqui para frente a gente começar a pedir o seguinte: Senhor, abre os olhos do meu entendimento. Jesus, como Bartimeu, eu estou cego na beira do caminho. Eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui nessa vida, Jesus, mas eu só sei de uma coisa: eu não nasci só para trabalhar e pagar o cartão de crédito no final do mês. Eu sei que não é só isso, Jesus. Jesus, eu sei que tem mais. Jesus, eu sei que tem alguma coisa a mais que o Senhor quer comigo aqui nesses Estados Unidos, aqui em Orlando. O Senhor não me trouxe aqui só para me ter uma vida melhor. Tem algo a mais aí, Jesus, mas eu não estou conseguindo ainda entender o que é.
Eu não sei o que é. Jesus, eu não estou conseguindo enxergar, eu não sei o que é que o Senhor quer de mim, o que é que o Senhor quer que eu faça, Jesus? É para me largar um emprego, é isso? É para mim fazer o que, Jesus? O que é que o Senhor quer de mim? E você está tateando na beira do caminho. E Jesus está falando, eu vou tocar nos seus olhos. Eu vou iluminar os olhos do seu entendimento. E quando eu iluminar os olhos do seu entendimento, você vai entender quem você é. Olha o que ele falou. Paulo falou, eu oro para que seja iluminado os olhos do seu entendimento, para que você entenda qual é a sua vocação, quais as riquezas de Deus, ou seja, tudo que você tem está nele, você não precisa mais de nada, e qual a sua herança, tudo que você tem que você vai herdar. Agora a situação é diferente. E quando a Bíblia fala disso, irmãos, aí você vai lá para 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, não, desculpe, 1 Pedro 2, versículo 9, que fala o seguinte, que nós somos sacerdócio real, nação santa, geração eleita e povo adquirido. A Bíblia fala que você é nação santa. Quando fala de nação santa, não é nem Brasil, nem Estados Unidos, mas é a nação do povo de Deus. Você gera sacerdócio real, ou seja, você é sacerdote, você tem autoridade para orar e interceder pelo povo. Você é povo adquirido, foi comprado pelo sangue de Jesus. Para quê? Aí o versículo fala para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora está revelado o seu propósito. Jesus não quer você sentado à beira do caminho. Você pode trabalhar, você pode ter a sua empresa, você pode fazer o que você quiser, mas Jesus chamou você para muito mais além do que somente isso. Ele chamou você para você anunciar a grandeza do nome dele, para você estar na casa dele, fazer o nome dele conhecido, não importa qual seja a sua profissão. Essa missão não é só para o pastor, para o evangelista, para o profeta, é para o médico, para a professora, para a dona de casa, para o profissional liberal, para o empresário, o cabeleireiro, para todo mundo. Jesus te tirou das trevas para que você anuncie as grandezas do nome dele. Amém? Amém. Então Bartimeu falou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele falou isso, Jesus falou, o que queres que eu te faça? Ele falou, mestre, eu quero voltar a ver. Sabe o que Bartimeu falou, quero voltar a ver? Tem muita gente que é curado, Jesus cura, mas ao longo da caminhada da vida perde a visão. Sansão perdeu a visão. Sansão foi ungido, Sansão tinha uma missão, mas perdeu a visão no meio do caminho. Muita gente às vezes está na igreja, está na casa, mas o inimigo vem e faz às vezes a gente perder a visão. Então nós vamos orar agora para encerrar, vou pedir a você para se colocar de pé. O Senhor vai tocar nos seus olhos. Eu vou fazer uma oração e vou orar, mas eu quero fazer diferente porque eu acredito que a fé, ela gera ação. Se você quer esse tipo de oração, se essa oração é para você, quero convidar você para vir aqui à frente. Sabe por que eu peço isso? Não é para poder colocar você em uma situação de destaque ou nada, mas eu acho que a fé, ela gera ação. Bartimeu, para receber o milagre dele, ele saiu de onde ele estava e ele foi até Jesus. Então, como atitude de fé no mundo espiritual, você que vai dizer assim, Senhor, toca nos meus olhos porque eu quero ver nessa noite. Eu quero ver. Está faltando alguma coisa, eu quero ver o que é que está faltando. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar para vir aqui à frente, eu quero orar por você. Senhor, eu quero entender por que eu estou aqui, por que o Senhor me trouxe a esse país.